Pessoal, no programa Conexão MVN de hoje nós vamos falar de um assunto fantástico. Nós vamos falar sobre ministério. E os meus convidados, irmão, pensa num negócio bacana. Não saia daí que o nosso programa já está no ar. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Sabe aquele momento em que você precisa de alguém para te ouvir e não sabe o que fazer? É só ligar e falar com um de nossos pastores. Estaremos orando por você e te ajudando conforme sua necessidade. 24 horas por dia. Você não entendeu errado. Eu disse 24 horas por dia. Precisando de oração ou de um conselho pastoral, ligue 62 99203 6361. Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Domingo de Poder e Milagre. Pastor Eliton Soares. Pastor Judson Jarrier. Pastor Frank Mendonça, Pastor Felipe Moreno, Pastor Leonardo Fagundes, Pastor Rafael Gouveia, Pastor Wanderson, Pastor Charles Melo, Pastor Ismael Macedo, Pastora Keila Beliski, Pastor Daniel Dantas. Todos os cultos de domingo às 17 e às 18h45. Domingo de Poder e Milagre. Rua 215, número 290, Setor Vila Nova, em nossa sede. Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso programa Conexão MVN, programa de adolescentes do Ministério Vila Nova. E hoje nós vamos falar de um assunto topíssimo, nós vamos falar hoje de ministério. E eu convidei dois amigos, né? Eu convidei aqui meu amigo Eliezer, hoje ele trabalha com adolescentes aqui na sede juntamente com a gente. Convidei também meu amigo Pastor Alisson, líder de jovens ali do Campo Missão. Então, eu quero já passar a palavra para eles, né, para eles dar um bem-vindo para vocês aí. Então, Eliezer, dá um bem-vindo para a galera aí. Graças a Deus, tudo bom? É importante a gente estar sanando as dúvidas, né? Falando de um tema que às vezes as pessoas querem cortá-lo, que é entender o ministério, os chamados, esse tipo de assunto. Pastor Alisson, dá um bem-vindo para o nosso público aí, os adolescentes. Paz do Senhor a todos. Muito feliz, Pablo, por estar aqui com vocês. E é um tema muito bom. Eu acho que merece ser conversado, discutido, um tema de grande importância. Eu quero perguntar para o Eliezer e para o pastor Alisson, qual a motivação das pessoas ingressarem no ministério hoje? Então, pastor Pablo, a motivação hoje deve ser pelo reino de Deus, pelas almas, por aquilo que nós aprendemos através da Bíblia. Infelizmente, nós temos algumas pessoas hoje que elas estão ingressando no ministério, mas não pelas almas, por status, por fama, por dinheiro e outras coisas. Mas aprove Deus que ainda existe remanescentes, homens e mulheres que querem fazer a obra por amor. Bem colocado. Hoje em dia a mídia ela gera isso, né? É tudo muito instantâneo. O macarrão é instantâneo, a pizza é instantânea e a carreira ministerial está se tornando algo muito instantâneo. Você chega hoje, lê um livro, descobriu quem é Billy Graham e já sou um pregador, já consigo citar uma frase dele. E há muitos pregadores perfeitos em citações de escritores, mas que não conseguem citar com coerência e verdade
quem de fato é Deus. Então é um mercado que se tornou em torno disso. De fato, a gente vive um período muito complicado, né? A gente vive um período dessa coisa instantânea, né? Do momentâneo. Então, como você falou, Eliezer, tem gente que acabou de aceitar Jesus, já é pregador, bota uma maletinha debaixo do braço, sou pregador, né? Pastor Alisson falou um negócio muito importante, que é a motivação, né? Tem gente que está motivado pelo dinheiro e tem gente que se engana muito com isso, né? Acha que vê alguém, nossa, esse aqui está bem, eu também vou me dar bem, né? Então, assim, o que a gente tem visto nos dias de hoje são pessoas que se frustram com isso, porque a realidade é outra, né? A realidade é totalmente diferente. E dentro disso, eu quero até perguntar para vocês, qual foi a motivação de vocês estarem ingressando no ministério? Eu sei que, de fato, Deus chamou vocês, mas também tem a questão da gente aceitar, né? E vocês, qual é a motivação de vocês terem entrado e continuarem no ministério hoje? É interessante essa pergunta, porque assim, eu sou filho de pastor. Então, naturalmente, as pessoas já pensam que filho de pastor automaticamente já vai seguir a carreira do pai. E não é bem assim. Eu levei até os meus 18, 19 anos, eu não queria de hipótese nenhuma mexer com o ministério. Porque você acompanha o sofrimento, você sabe como funcionam as coisas. Só que aí, com o tempo, eu fui aprendendo. E um dia, Deus me incomodou. E eu tive um encontro com Deus real, aonde eu pude ter gosto pela chamada. E eu estou aí, já tem alguns anos já que eu venho no ministério, trabalhando com jovens, e isso tem sido muito bom. E hoje a minha maior motivação é o reino, é fazer a obra do Senhor com excelência. Tá aí uma pergunta um tanto quanto até delicada, porque a resposta, ela às vezes até acaba entregando a gente. Eu nunca quis, eu nunca aceitei. Quem me tem na rede social vai ver, tem um vídeo lá que eu corria de toda e qualquer forma. Eu falava, Deus, tira isso de mim, eu não quero esse chamado. Mas as coisas foi se afunilando, afunilando, até que eu falei, pai, se é de ti, eis-me aqui. Tanto é que até 3, 4 anos atrás, eu literalmente, eu fugi, quando eu falava assim, você vai ser pastor, eu chorava, falava, Deus, não. Não pelo medo de ser pastor e não pelo medo das pessoas, mas por entender que quem aceita o ministério, ele não está cuidando de pessoas simplesmente, ele está cuidando de vidas, de almas, e essas são as ovelhas do Pai. Então é uma responsabilidade muito grande que tem, como na primeira pergunta, se defasado por pessoas meramente financeiras. Isso aí realmente é muito importante mesmo, né? A gente, o Alisson já é filho de pastor, né? O Eliezer está dizendo para a gente que não queria, né? Não queria de jeito nenhum. Eu tenho 17 anos que estou na igreja, né? Eu corria de igreja, fui obrigado muito tempo a ir na igreja final de ano pela minha tia, eu era obrigado a estar lá. Eu ia, achar muito bom, a comida era muito boa, né, no final do ano, e eu ia. Daí um dia eu fui para a igreja e Deus falou comigo e eu entreguei a minha vida a Ele. A partir daí eu comecei a sonhar com algumas coisas, né? A partir daí eu comecei a imaginar algumas coisas. Então, assim, hoje, por exemplo, o que eu vivo hoje é muito fruto daquilo que Deus falou comigo lá atrás, né? E muitas coisas poderiam ter acontecido se eu tivesse tomado algumas decisões, que eu tomei decisões erradas, se eu tivesse tomado decisões corretas, talvez meu ministério estaria em outra situação. A gente fala muito assim, lógico que a gente depende da vontade de Deus, do tempo de Deus, eu entendo isso completamente, vivo minha vida baseada na vontade de Deus. Mas existem algumas coisas que dependem de nós, que são as nossas decisões corretas, né? Nossas decisões pautadas na vontade de Deus. Porque tem hora que Deus está dizendo para nós assim, vai, aí você não vai. Tem hora que Deus está dizendo, para e você quer ir. Deus diz, fala, você se cala. Então, falando sobre isso, até voltando na questão do momentâneo, do instantâneo, eu quero deixar aí para vocês dois responderem, será que essa turma que tem ingressado tanto assim nessa carreira, né, que hoje esse meio nosso gospel, né, é um meio muito rentável, né, e de muita exposição de mídia e tudo mais, né, a rede social veio colaborar com isso. Mas será que não está faltando de uma turma aí que a gente vê, a gente enxerga, será que não está faltando esse pessoal entender um pouco qual é a vontade de Deus para a vida deles? Qual é o propósito de Deus para a vida deles? Será que não está faltando isso nessa galera, não? Assim, é interessante, eu vou fazer um paralelo aqui, uma comparação. Essa crise que nós estamos enfrentando no Brasil, muitas empresas estão fechando as portas
porque não tinha estrutura para suportar a crise. Assim é o ministério. Está chegando uma época onde as coisas, Deus vai começar a apertar e muita gente vai parar. Por quê? Porque ele não tem um chamado. Ele veio porque alguém insistiu com ele, ou porque ele achou bom, achou bonito, aquilo que a gente falou no começo, a pessoa prega um culto, Deus faz alguma coisa, ele já se sente. Mas está faltando estrutura. E hoje a gente que está no ministério, você precisa ter estrutura, você precisa ter marcos na sua vida. Então, o que está faltando hoje é a pessoa entender realmente qual é o seu chamado. A Bíblia diz que Jeremias, ele questionou, dizendo para Deus que ele não tinha condições, porque era jovem, era criança, mas Deus falou, não, eu te chamei e eu vou te capacitar. Então, quando é Deus que capacita, quando é Deus que chama, a gente não precisa se preocupar. Eu creio que nós vamos passar por um grande processo nos próximos dias no Brasil em relação a essa questão do chamado. Muita gente que a gente acha que tem, não tem, e Deus vai começar a pegar os anônimos que estão escondidos para a gente ver realmente o que é o chamado de Deus. É muita igreja sendo preparada, é muita igreja sendo construída, é muitos membros de igreja sendo gerados, mas a pergunta que sempre me bate ao coração é, estamos sendo só membros de igreja ou membros da noiva? Somos partes de um ministério X ou Y, ou somos parte da noiva que irá subir? Então é isso que tem pegado muito, porque são pessoas que batem pontos nas igrejas, que seguem os seus pastores, mas esquecem que a gente tem que seguir e ser comparada com Cristo. Então a gente tem se perdido muito pela igreja, quanto templo, quanto físico, em vez de entender que a gente é parte da noiva, aquela que deve subir. É muito importante, isso é interessante, né? O que vocês falaram, né? Sobre ser membro de uma igreja ou membro de uma noiva. Essa mudança que o Alisson falou e o pastor Alisson falou, eu acredito nela também, que Deus já está falando com os anônimos, né? Já tem pessoas incomodadas, buscando a Deus aí para gerar uma mudança na nossa nação. Porque assim, a gente vê muita gente desesperada pelo ministério, desesperada. E na verdade, assim, tem uma outra coisa que a gente tem que falar, porque assim, o cara vê um Marco Feliciano da vida, vê um Samuel Mariano, ele acha que todo mundo vai ser Samuel Mariano, todo mundo vai ser Marco Feliciano. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós devemos entender em Deus é qual de fato é o meu chamado com Deus, qual é o meu propósito, qual a minha vocação com Deus. Tem muito pregador aí que não é pregador, tem muito cantor que não é cantor, né? Talvez Deus chamou ele para orar, né? Deus chamou ele para orar por vidas. E aí a pessoa acha que tem que pregar, acha que tem que cantar, né? Porque hoje as pessoas entendem ministério como cantar e pregar. E na verdade não é isso, né? Na verdade não é isso. Na verdade está muito além disso, né? Está muito além disso. Então assim, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né? Para vocês responder para a gente aí no próximo bloco, né? Será que essa mídia, essa repercussão de algumas figuras, né? De alguns pregadores, alguns cantores, será que isso não tem gerado, não por culpa deles, mas será que isso não tem gerado nas pessoas uma falsa impressão e uma falsa sensação de ministério, de fato? O que é ministério para as pessoas? Será que essa repercussão que a gente vê muito hoje, né, para a rede social e tudo mais, será? Vou deixar aí para vocês respondendo no próximo bloco para explodir tudo aqui. Será que esse pessoal não está tendo uma impressão errada do que está acontecendo e caminhando por um caminho que não é o de Deus mesmo? Eu vou deixar essa pergunta aí para eles e no próximo bloco a gente volta para eles responderem esse negócio aí para a gente. Segura aí, viu? Sai daí não, que o negócio vai pegar fogo aqui. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos. Profissional capacitado há mais de 30 anos.
Faça sua barba personalizada. Corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 991 15 14 16 e 3988 8059. Barbearia Campos. No Ateliê Jaqueline Fortuna, você encontra vestidos de alta costura. Trabalhamos com elegância pensando em você. Fazemos vestidos sob encomenda. Vestidos de várias cores e modelos. Qualidade e bom gosto você encontra aqui, no Ateliê Jaqueline Fortuna. Faça-nos uma visita. Rua 226, número 227, Setor Vila Nova. Fone 62 3609 9806. Bom, gente, estamos de volta aqui. Eu deixei uma pergunta pro pessoal aqui, pro pastor Alisson, pro Eliezer, e eles vão responder para vocês aí o que eles acham. É aí que entra o que o Alisson falou lá no começo. Da gente entender, ter estrutura, ter fundamento, ter raiz. Eu entendo que o cristão, você não enterra um cristão. Quando jogaram José na cova, ele teve raiz e foi dar frutos. A ideia de hoje é fazer propaganda do reino. E a Bíblia ela nos diz para propagar o reino. Propaganda é divulgação. Propagar é inserir, introduzir. Então a gente tem que introduzir o reino nas pessoas. A gente tem que ser instrumento para que o reino seja proliferado. E não apenas faça propaganda, porque não vale a gente fazer propaganda de um produto e entregar outro. Se as nossas vidas não entregam o céu, a propaganda do céu que a gente faz, ela é inútil. Eu acredito que, assim, como você disse, pastor Pablo, não é culpa dos pregadores e dos cantores divulgar. Mas quem está do lado de cá querer se espelhar, colocando como ídolos, como referências. E a nossa referência é Deus, é os nossos líderes, é os nossos pastores na igreja. Mas, assim, está faltando edificação. Está faltando essa estrutura para as pessoas. Por quê? Porque é muito fácil hoje você dizer que você é um conferencista. É muito fácil você dizer que é um cantor. Só que você não tem líder, porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, ele tem que ter líder, ele tem que ter pastor, ele tem que ter igreja para congregar. O que nós temos por aí são aventureiros, pessoas que saem por aí. Então, assim, eu creio que estão sofrendo, tem muita gente sofrendo por causa disso. E essas pessoas que estão cuidando do seu ministério de uma forma errada, eu creio que Deus vai apertar. Vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar. Para mim encerrar aqui, o que você disse aí no finalzinho, precisamos, nós que somos líderes, eu trabalho com jovens, vocês trabalham com adolescentes, a gente precisa instruir os nossos jovens, os nossos adolescentes, a enxergar realmente o que é um ministério, o que é uma chamada. Porque a vocação ela vem de Deus, é Deus quem chama. Se Deus chamou, está tudo certo. Essa questão aí dos pregadores, dos cantores, né, dos aventureiros, que não tem pastor, não tem líder, né? Como uma pessoa pode oferecer alguma coisa para alguém se ele não recebe, né? Se ele não senta para ouvir? Como alguém que não senta para ouvir o seu líder, o seu pastor, ele tem condição de ensinar alguém alguma coisa? Ele não tem. Né? E o que mais tem, como você disse, são os aventureiros, né? Então está faltando aí, mas também tem uma questão, né? O Alisson e o Eliezer. Tem a questão justamente dos caras ser aventureiro. Foi numa igreja uma vez, aceitou Jesus, amanhã ele já faz um banner, já bota lá contatos para agenda, conferencista internacional, nunca pregou no bairro do lado, nunca pregou na rua de sua casa e é conferencista internacional. Né? E assim, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E a responsabilidade nossa, e agora falando desse ministério, dessa chamada que é a liderança, né? Que Deus vocacionou, eu acredito assim, que Deus tem levantado líderes sérios, né? Pessoas dispostas a literalmente, de fato, fazer a vontade de Deus. Estamos nós três aqui, somos líderes, né? Cuidamos aí de pessoas, né? Cuidamos de vidas, você lidera jovens, eu e o Eliezer, nós cuidamos dos adolescentes aqui da sede. Então, falando disso, da questão da liderança, do ministério da liderança, o que você, o Alisson, o que você, Eliezer, qual é a motivação sua hoje
como líder? Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes o negócio aperta, de vez em quando dá vontade de parar, mas assim, o que te motiva a cuidar dessas vidas? Porque você tem sua vida, você tem a vida da sua noiva, você tem enfim, você tem a sua vida, né? Você, Eliezer, também tem sua vida, mas o que motiva vocês a cuidarem de pessoas? O que brilha seus olhos quando você diz assim, eu estou cuidando de vidas, eu estou cuidando de pessoas? É um gancho no que a gente está falando, porque é um chamado. Então, assim, hoje a minha maior felicidade é ver os jovens alegres, cheios da presença de Deus. Essa é a minha maior motivação. É olhar para eles e ver eles querer ter gosto pelas coisas de Deus. É isso que eu tento passar para eles. Ter gosto pela palavra, ter gosto por ter a presença de Deus. É isso que me motiva. É difícil? Muito. Eu sempre costumo dizer para os meus jovens que, assim, todo mundo acha muito fácil, quem está no banco, acha muito lindo ser líder. Mas quando você está na liderança, você sente o peso que tem. Só que é bom quando você tem algum jovem passando por algum problema e ele vem conversar com você e você consegue dar um norte para ele, pelo Espírito Santo, Deus te dá graça, e você vê um resultado. Isso é bom, isso te motiva. Eu lido muito com jovens, com adolescentes, e o que a gente mais ouve é, eu quero ir para o céu. É difícil, mas eu quero chegar lá. Então, assim, eles estão aprendendo realmente o que a palavra de Deus está ensinando. Então, eu gosto de trabalhar, já tem mais de 10 anos que eu trabalho com jovens, é um dos departamentos da igreja que eu mais amo. E não é fácil, porque hoje o mundo está batendo doído. A gente tem que ensinar os jovens no caminho certo. O diabo, ele tem proposta todos os dias, mas Deus tem propósito para nós, para nossas vidas. É aquela velha conversa, né? De apresentar Jesus. Eu acho que o que mais me motiva hoje é, de fato, saquear o inferno e povoar o céu. Tanto com os adolescentes quanto com os nazireus. O que a gente quer é levar Jesus. Largar de fazer a propaganda de, Jesus... O que você me fala de Jesus? Quem é Jesus? É a oração que eu sempre falo. Que a gente possa passar Jesus pelo nosso olhar. Porque não adianta a gente muito verbalizar o que não vive e verbalizar o que não conhece. Aí é gritar a hipocrisia aos quatro cantos. Então a minha busca constante é de viver e levar as pessoas a viverem isso. A conhecer Jesus. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja há anos, sem pisar no Santo dos Santos. Sem conhecer Jesus. Estão na casa do Pai, vivendo como órfãos. E isso é o que tem estragado os nossos jovens, no seu caso, com a gente, os adolescentes, porque estão dentro da casa do Pai, mas vivendo como órfãos. Então, o que mais me motiva é mudar esse quadro de orfandade atual da nossa juventude, da adolescência, da infância, que tem sido muito feio dentro da igreja. São os desviados dentro da igreja, né? Tem muita gente realmente dentro da igreja aí que está perdida. É como se você morasse numa casa muito grande e desconhecesse os ambientes que nela tem, né? Então tem muita gente desse jeito, né? Uma das minhas motivações também é isso, né? É motivar esses jovens, né? Com a palavra de Deus, né? Da forma certa. É o que motiva, eu acredito que motiva todo líder sério, todo líder que busca a Deus, é ensinar de fato no caminho, né? Não mostrar o caminho, mas de fato se for possível, pega na mão e fala, filho, é assim que a gente vai fazer. E assim, hoje, esse ano mesmo é o meu primeiro ano como líder de adolescentes, trabalhei com jovens muitos anos e tem sido uma experiência fantástica, né? Tanto para mim quanto para a Jéssica, minha esposa, né? O Eliezer que entrou agora e os demais líderes, né? Eu acredito que tem sido uma experiência única, né? Porque assim, uma das coisas que mais me motiva, por exemplo, é você ver uma vida que você ajudou, que não estava bem, mas daqui a pouco você está vendo essa vida dar frutos. Aí você vê o real sentido daquilo que você está fazendo. E consegue enxergar muito mais que Deus tá nesse negócio, né? E assim, eu quero até fazer outra pergunta para vocês. O Alisson, daqui a pouco, né, tá casando. Você vê que Deus é bom, né? Deus é muito bom. Eu também casei, então você vê que Deus realmente é muito bom. O Eliezer, daqui a pouco, Deus está fazendo um milagre na vida dele. E aqui nós três, nós pregamos, né? Nós não somos itinerantes, mas a gente prega, né? A gente tem uma palavra, né? Um dom que Deus deu para a gente também. E eu quero deixar assim, ó, o Alisson, você vai casar daqui a pouco, né? Tem muita gente que acha que o ministério é tudo na vida, né?
e coloca esse ministério, esse negócio de pregar, de cantar acima de tudo, né? O Eliezer também, hoje você é solteiro, né? Você é jovem, né? Então, eu quero deixar para vocês o seguinte, pessoas que acham o seguinte, o ministério está acima de tudo, né? Então, eu quero deixar para vocês o seguinte, né? Tanto o Eliezer quanto o Alisson, a questão do cara quando casa. Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro? É a família ou é o ministério? Para o solteiro, qual é a primeira coisa que ele tem que... Né? Ele não tem a família na questão de casado e tudo mais. Então ele tem que dedicar mais ao ministério? Como é que é esse negócio aí? Vocês conseguem explicar aí pro pessoal que está vendo? Pablo, é o seguinte, eu vejo assim, isso é lógica. Primeiro Deus, família, depois trabalho, igreja, as outras coisas, ministério. Estamos tendo essa inversão de valores hoje. As pessoas têm colocado o ministério como uma prioridade e está esquecendo a família. E aí é aquele velho ditado, você ganha os de fora e perde os de casa. Se você analisar, tem muitas famílias de pregadores, pastores, cantores acabadas. Por quê? Porque a pessoa ganha todo mundo, mas não tem tempo para casa. Então, assim, louva a Deus porque eu sempre aprendi isso dentro de casa. A prioridade é a família. Então, assim, eu creio que, já conversei isso com a minha noiva, que quando a gente casar, a prioridade é família. O ministério vai andar junto, mas a prioridade é família. Você tem que ter tempo para sua casa, porque quem pode dizer se o seu ministério está bem, se realmente o que você está pregando lá no púlpito é verdade, é a sua casa, é a sua família, é a sua esposa. E se você não tem tempo para isso, você não está vivendo nada do que você está pregando. Hoje nós estamos tendo essa troca de valores, muita troca de valores, por causa de ganância. Eu fico, assim, preocupado, e eu vou falar isso, Pablo, com alguns pregadores e cantores que eles têm agenda 30 dias no mês. Qual dia que ele tira para levar a sua esposa no shopping, para passear, levar os filhos num parque? Ele não tem tempo. E a família está se acabando. E esse é um propósito do diabo, do inimigo, acabar com a família. E ele vai usando as brechas. Então, assim, a gente tem que focar e entender, família, prioridade. É aquele negócio, a gente é sacerdote de Deus na casa, né? Então a gente tem que ter Deus sim, estar cheio de Deus, mas zelar da casa. Eu sempre digo em conselhos que o desespero por algo é a maior prova de que você não está preparado para aquilo. Se você vai pregar, estou desesperado, tenho que pregar. Se você está desesperado para poder expandir o seu ministério, é a primeira prova de que você não está pronto para aquilo. Se você está desesperado por casar, para mim é a primeira prova de que você não está preparado para aquilo. Então eu acho que tudo com cautela. A gente tem que ter cautela no gerir a família, no gerir o ministério, né? É aquele negócio, pega os problemas da família, leva para Deus, vê o que Deus responde e executa. Então a família a gente tem que estar sempre entre a família e Deus. A gente não pode desequilibrar. Ou demais só a família e deixar o ministério para lá, ou demais só o ministério e deixar a família de lado. Então sempre agir no equilíbrio com tudo. Tem que pregar? Tem. A viagem é longa, é 10 dias, por que eu não posso levar minha esposa? Por que eu não posso? Não, ela fica em casa. Irmão, Satanás precisa de brecha. Começa nesse trem de, igual ele falou, 30 dias fora. Você não está dando brecha, você está dando o caminho inteiro e dando um carro para Satanás andar na sua vida. Então sempre buscar o equilíbrio. Em tudo que for fazer, em todos os âmbitos da vida, e ministério e família, isso não muda em nada. Sempre o equilíbrio. Eu quero agradecer aqui a visita do meu amigo pastor Alisson, do Eliezer. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esse assunto demandaria muito mais tempo, né? Demanda muito mais tempo. E para você que está vendo a gente aí, ouve o conselho desses homens de Deus e eu deixo um para vocês também, tá? Ouçam sempre a voz de Deus, tenham equilíbrio na vida. Para você, pai de adolescente, pai de jovem que está vendo esse programa. Eu sei que o ministério é importante, eu sei que isso tudo é importante, mas invista na sua família. Entenda que a partir do momento que você está com a família, a prioridade é sua família, cuidar dela, tá? Porque o diabo não está brincando. Então, para vocês, eu deixo um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.